Boa tarde, muito boa tarde a todos. Aqui estamos no nosso momento quinzenal de lives, de troca de informação, de troca de energia boa. Ai, que gostoso estar aqui. A gente sempre fica esperando ansiosamente por esse momento aqui com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, vão chegando. Oi, Lô, oi, Rose, oi, Loteles, oi, Bianca, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Daniela Camargo e juntamente com a minha parceira Luciana Zanella, nós somos da Permita-se, empresa de desenvolvimento humano, que tem como objetivo levar temas de saúde emocional e autocuidado, sempre embasadas em psicologia, em neurociências, em negócios, filosofia, PNL, CNV para dentro do ambiente corporativo, com o objetivo de levar mais propósito, mais qualidade de vida e, consequentemente, mais produtividade no ambiente de trabalho. Temos também atendimento individual, né? Temos algumas novidades chegando aí. A gente também faz assessment através do análise de perfil comportamental, é uma novidade. E temos também os atendimentos através de 2 programas, o Permita-se Descobrir e o Permita-se Ser Ouvido. Então a gente está cheio de novidades aí para vocês. Se você já nos segue, vai lá na nossa bio, né? Se quiser mais informações, a gente está aqui à disposição. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não nos segue, vai lá nos seguir e fazer parte dessa nossa egrégora, tá? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Isso mesmo, Lô, começou a seguir a gente. Seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo, né? Desculpe, aqui eu não tô conseguindo enxergar direitinho a imagem, a foto. Bom, tá todo mundo chegando aí. Hoje a gente vai falar, tô esperando aqui a minha parceira, a Luzanella, ainda não apareceu aqui, deve estar chegando. Tô falando aqui de São Paulo. Hoje a gente vai falar de um tema que certamente interessa a todos nós, né? Gerenciamento de conflitos. Quem não os conhece não convive com eles, né? Todos nós. E hoje a gente também tem uma convidada muito especial que já tá aqui com a gente, a Rose, né? Vamos esperar só um pouquinho para ver se mais alguém chega e esperando a Lu, que deve estar entrando aqui com a gente. Vamos ver. Eu tô aqui em São Paulo, hoje um dia gostoso. A Lu tá lá na Bahia, né? Alguém aí é da Bahia também? Alguém de Salvador? Vamos ver se a Lu vai chegar antes de eu apresentar a nossa convidada, que já tá aqui esperando. Deixa eu ver se ela já fez aqui alguma solicitação. Não, ainda não. Ah, tá chegando. Ok, acabei de ver aqui, ela entrou, deve estar pedindo aqui, já deve estar chegando daqui a pouquinho. Isso, ótimo. Então hoje o nosso tema chegou, legal. Eu não vi a solicitação aqui ainda, Lu. Tô esperando para poder liberar, tá? Márcia, chegando. Pede de novo, não chegou aqui para mim não, tá? A gente vai falar de gerenciamento de conflito, né? E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, psicóloga, especialista de RH, que vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela e aqui a gente vai trocar. E vocês aí com a gente, por favor, tragam a vivência de vocês, as dúvidas, os comentários, né? Os insights que vocês tiveram. A gente tá aqui para trocar, né? Como eu disse desde o início. Agora chegou, Lu, chegou. Deixa eu liberar aqui a Lu comigo. Liberadíssima. Cadê você? Chegando. Ah, Achei que você tava na praia, né? Poxa vida. ai, minha filha, sei lá o que aconteceu aqui, mas agora tudo certo, graças a Deus. Agora chegou. Enfim, perdi até teu início, mas eu acho que tu já fez as Já fiz a apresentações, né? apresentação. Falta só apresentar a Rose que eu vou deixar para ti, tá bom? Deixa a Ah, Rose. legal. Rose, Deixa eu você faz de novo só aí a falar uma solicitação? coisinha importante aqui também, antes de apresentar a Rose.
é que eu acho que tu falou do Permita-se Descobrir, né, do nosso programa de atendimento individualizado. E agora temos o Permita-se Falar também para aquelas pessoas que têm seu Ah, eu dei o conteúdo, que spoiler, querem viu? Já trabalhar. dei o Hã? spoiler. Ah, já deu Eu dei o spoiler! spoiler. Ah, que Dei, chique! dei. Então, quem Mas tem pode o seu falar. conteúdo e quer trazer para as redes sociais, quer trazer o seu conhecimento através de lives, de vídeos, porém tem aquele medo, né, Dani? Tem pessoas que têm aquele medo, aquela vergonha. Então, o programa Permita-se Falar, né, foi criado aí com base na minha experiência, na nossa experiência, junto com neurociência, para ajudar essas pessoas, então, a destravarem. E o legal desse programa é que depois de 3 encontros, a gente faz uma live aqui também, não no dia né, no nosso dia, mas em outro dia, para a pessoa então trazer o seu conteúdo, falar sobre o seu negócio, sobre o seu conhecimento, para então destravar essa timidez e ter sucesso nas redes sociais. Legal, né? Exato, né? As pessoas têm tanto, né, para contribuir, É. tanta coisa para trocar, e às vezes é um simples, um simples ajuste. Ah, Oi, Rose chegou, pronto, agora tudo sim, bem, estamos gente? aqui. Oi, Rose, seja Seja bem-vinda. muito Então, apresentando a bem-vinda. Bom dia. Rose, né? A Rose, então, que é empreendedora da área de RH. A Rose é psicóloga clínica, né, na área de terapia cognitivo-comportamental. Tão esperada essa live, Rose, e hoje ela veio aí contribuir conosco nesse tema, que é a gestão de conflitos. Seja muito, muito bem-vinda, né, em nome da Permice. Que bom que tu conseguiu disponibilizar esse tempo aí para nós e para as pessoas que estão ávidas. Ó, já entrou uma amiga minha ali também. Sejam todas bem-vindas. Certo, Rose? Ô, gente, obrigada. Finalmente deu certo, né? Tava esperando bastante por esse dia. Nós também. Aquela semana deu tudo errado para você ver como eu no Instagram, né? Muito mal. Então, meu marketing pessoal também não é dos melhores. Mas eu estou muito feliz. Obrigada, obrigada pelo convite, pela confiança de dividir um espaço com vocês tão importante e que agrega tanto valor nas pessoas, né? Eu acho que é bem bacana esse momento. Que Obrigada. legal. Toquem aí que eu vou pegar carona com vocês, viu, gente? Como eu falei A gente no que começo, agradece. a gente vai fazer um bate-bola aqui e trocar com as pessoas que estão aqui conosco, né? Então, vocês coloquem aí no bate-papo, a gente vai lendo, vai trocando. O objetivo aqui é mesmo fazer uma troca e trocar não só informação, como energia Apaixonados também, ali. energia boa. A Rose, eu te Olá, amo. Olha que coisa mais linda. Abri você uma aprende live a com uma energia declaração de melhor? amor dessa. Não, olha lá. O que não falta, ó, tá Eu todo também mundo te amo, viu? numa vibração A boa. E é bom Márcia, minha porque querida amiga. Olha aí, o quanta bom, gente boa, tá vendo? pois é, o bom é Ai, que a gente coisa vai boa, que falar de energia um boa, tema. né? A gente vai falar de um tema É, que interessa para todo mundo e é um tema como gerenciar conflitos, né? Então, tá todo mundo numa vibração boa, numa energia legal para falar de algo que a gente sabe que é tão desafiador, né? Mas afinal exatamente. de contas, antes de falar de gerenciar conflitos, o que é um conflito, né? O que seria exatamente? Vamos buscar a etimologia da palavra. E eu sou a pessoa que adora a etimologia de palavra, buscar a origem, enfim. O conflito, ele vem do latim e ele significa embate, significa antagonismo, significa oposição. Então, é inerente ao ser humano o conflito, né? Nós somos seres sociais e desde que nós nascemos nós estamos ali unidos dentro de um grupo, então seja na família, seja posteriormente nos outros ambientes escolares, familiares, com amigos, em comunidades, e a todo momento a gente está convivendo, né? E o desafio maior é como conviver com as diferenças, porque o conflito surge exatamente na convivência. Somos seres completamente diferentes, né? Essa é a beleza por um lado e o grande desafio por outro, né? Porque sendo diferentes, enxergamos as coisas de maneira diferente. E é aí que surge o conflito, né? Então, Sabe, como Dani e Rose, né? Eu gosto muito de trazer aquela metáfora do elefante, né? Assim, imaginemos aí que existam 4 pessoas no mundo que nunca viram um elefante, né? Aí a gente coloca uma venda nessas pessoas e coloca cada uma delas numa parte do elefante. Uma na pata, outra no rabo, outra na barriga, outra na tromba.
E aí a gente pergunta para essas pessoas, né? Descreva o elefante. Aí o que elas vão falar? Cada uma vai falar conforme o seu ponto de vista, né? Que pegou ali na perna vai dizer, o elefante se assemelha a um tronco de uma árvore. Quem pegou no rabo pode dizer, o elefante se assemelha a uma corda desfiada na ponta. Na barriga a pessoa pode dizer, parece um puff, fofinho, né? O elefante é um puff fofinho, na tromba e por aí vai. Agora, se a gente for perguntar individualmente para eles, né? Eles estão errados no que eles vão falar? Não estão, né? Cada um tem o seu ponto de vista. E aí que nasce o conflito. Então, se a gente convidar essas pessoas para darem ali uns 10 passos para trás e olharem o elefante de uma outra perspectiva, eles vão construir um conceito muito mais rico sobre o elefante. Né? Então, o conflito é isso. É a gente se permitir dar esses passos para trás e ouvir o outro, para ver o que o outro, né, tem a trazer. Não quer dizer que a gente vai concordar 100%, mas com certeza a gente vai ampliar a nossa visão e construir algo mais rico, né? O que vocês acham? Eu acho que é tudo isso que você falou e atrelado a um detalhe, né? Eu acho que isso começa desde a nossa infância, inclusive, né? Nós somos treinados para liderar, nós somos treinados para ganhar sempre. E eu acho que o papel da família nesse momento é de extrema importância quando você começa a treinar a criança a ampliar a visão, né? Então, quando você fala, essa sua metáfora do elefante é perfeita, porque quando as pessoas começam a descrever o elefante, elas descrevem as partes e não um todo. Uhum. E é aí que gera o conflito, né? Porque nós não estamos habituados a olhar o todo. A gente sempre olha por pedaços. Por quê? Porque, infelizmente, está atrelado à nossa percepção de vida, percepção de mundo, a imagem, né? Então, acho que isso complementa o que você falou. Eu adoro trabalhar com metáfora, eu acho brilhante. Porque grava, né? Mais bacana das pessoas aprenderem, né? E gravarem. Muito bem. E tu trouxe, Rose, esse ponto que... super importante, né? Com relação a, desde cedo, a gente aprender isso, né? Assim, a gente trazer isso para as crianças também. Eu tenho uma filha adolescente, né? Volte e meia eu cito aqui. E ela é uma pessoa, assim, extremamente posicionada, né? Nos pontos de vista dela. E eu digo, minha filha, a gente precisa escutar o ponto de vista do outro. Não quer dizer que tu vai concordar. Mas a gente tem que escutar o ponto de vista para ampliar a nossa visão e ter esse respeito mútuo, né? Enfim, eu sempre lembro dela e sempre aqui, gente, eu acho que é importante a gente colocar, longe de romantizar o conflito, né? Como eu disse a princípio, ele faz parte do nosso dia a dia, é inevitável, né? Porque não tem como ser diferente da gente trazer as nossas verdades para a nossa convivência, né? Isso faz parte nós seres humanos somos imperfeitos. Lógico que a gente está aqui, o objetivo é evoluir enquanto ser humano, amadurecer, né? Buscar autoconhecimento. Mas nós enxergamos o mundo, todos nós aqui enxergamos de acordo com a nossa realidade. A nossa realidade vem sendo construída, você disse, desde que a gente nasceu. Algumas teorias dizem que desde a concepção, da barriga da mãe, enfim, desde outro, né? Se a gente for falar de constelação familiar, desde antes, enfim. Mas a gente constrói toda uma realidade com base a nossa verdade. Agora, o grande desafio o conflito ele vai surgir. Não tem como, né? Agora, como que a gente faz para que o conflito seja algo positivo? Né? Eu não quero aqui romantizar de novo o conflito, mas o conflito ele vai acontecer. Ele pode ser uma oportunidade para a gente crescer enquanto ser humano, porque a divergência vai trazer para a gente um questionamento, né? Então, assim, poxa, a Luciana me disse A e eu acho que é B. Se eu me abrir para trazer um questionamento, esse questionamento pode me trazer algum aprendizado, né? Então, poxa vida, agora se eu entendo que a minha verdade é única e o que ela está dizendo é uma bobagem, ou que eu não me abro para esse questionamento, esse conflito vai virar um confronto, né? Ele vai virar ele pode virar realmente um rompimento, né? Algo muito mais sério. Então, os dois lados da moeda, né? O conflito sendo algo
positivo, seja ele no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, né? A gente vai falar disso também aqui, né? Mas se a gente for entrar aí na questão da educação, a gente vem sendo educada há gerações e gerações na educação tradicionalista, né? Do autoritarismo que você citou aí, do certo e do errado, do ou você está certo ou você está errada, ou você é vítima ou você é vilão, ou você é bom ou você é mal. Haja visto os próprios contos de fada, não é? É o vilão e é o mocinho, né? É o que faz o bem, é o que faz o mal. E aí a gente cresce acreditando que é isso. Então, se a Rose me diz alguma coisa e a minha verdade é o certo, o dela só pode ser o errado, né? Então, como é difícil desconstruir isso, né? Eu achei bem bacana quando o próprio cinema começou a mostrar isso, né? Quando começou a mostrar a história da Malévola, né? Tudo que ela sofreu, porque ela sempre foi tida como a má, a vilã, a Malévola, né? Que é da Bela Adormecida. Desmistificar que era exatamente, Angelina né? Jolie, né? Maravilhosa. E quando o próprio cinema começou a mostrar esse outro lado da história pra gente, eu acho que isso começou a se desconstruir também. É um processo de desconstrução, isso que você está dizendo. É uma quebra de paradigmas, né, na verdade, porque antes nós éramos desencorajados ao conflito, e agora nós somos encorajados. A gente precisa encorajar, né, as nossas crianças ao conflito saudável. Sim, ao conflito saudável, foi boa isso que você disse, né? E como tornar um conflito saudável, né? Isso que é a grande questão ali, como gerenciar um conflito para que ele nos traga melhoria, evolução, mudanças, né? Isso no ambiente de trabalho, eu acredito que isso já vem sendo implantado cada vez mais, né? Através de diálogos mais honestos, através de ambientes mais seguros, através de práticas cada vez mais, né? De instigar as pessoas a um pensamento crítico, a uma habilidade de olhar o outro de uma outra forma, né? A gente levanta muito a bandeira do autoconhecimento, né? Mas não como uma bandeira, mas realmente porque é fato, né? O autoconhecimento, ele faz com que a gente exercite a empatia, né? Que a gente se coloque no lugar do outro, amplie essa visão, voltando para esse ponto do elefante, enfim, tantas outras metáforas aí que a gente pode fazer, né? Até porque nós sabemos que nós somos movidos a emoções, né, Rose? Então, e as emoções, elas são muito primárias, né? Muito primitivas. E se a gente não souber fazer a gestão dessas emoções, aí, daqui a pouco, num ambiente de trabalho, numa reunião, a pessoa pode falar algo e vir a se arrepender depois, né? Ela pode reagir de uma forma que ela teria reagido, ou que ela reagiu na infância, como tu trouxe, né? A questão de que forma desde a infância lá um pequeno trauma. Né? Dando um exemplo, assim, digamos que, né, uma pessoa com seus 4 anos de idade teve uma situação que alguém tirou um brinquedo dela, né? E essa criança interpretou aquilo como uma afronta, como uma injustiça e ficou com muita, muita raiva. Formou-se ali um gatilho, né? E de repente, numa reunião onde alguém traz algum elemento que faça com que a pessoa se sentir assim, ela acaba tendo essa reação que a criança dela teve lá com 4 anos, né? Então, a importância do autoconhecimento, a importância de gerir as emoções, que a gente sempre fala muito aqui, e que no programa Permita-se Descobrir a gente traz bastante isso também. Acho que eu queria legal trazer aqui uma... Desculpa, fala, Rose. Desculpa. Não, acho que é até legal a gente esclarecer um pouquinho a diferença que existe entre emoção e sentimento, né? Que eu acho que isso confunde... Você leu meu pensamento. Não é, Dan? Eu acho que confunde um pouco, né? A emoção, gente, ela é fundamentada num estímulo. Então, a gente vê algo, imediatamente a gente tem uma reação. Ela não passa por todo o nosso processamento de pensamento, da nossa cognição, né? Que gera depois as emoções, o comportamento propriamente dito. Então, a emoção, ela é uma reação. Química, né? Então, como se fosse uma química. É uma química, exato. Como se tivesse queimado um fósforo e pegou fogo. É forte, avassaladora, causa impacto. Ela pode ser boa. Às vezes as pessoas dizem assim, não sei, quando eu vi, já foi. Por quê? Porque acionou esse gatilho, um gatilho emocional de alguma emoção muito forte, e aí, putz,
quando eu vi já foi. É por isso que a saída e a solução é o autoconhecimento, né? Não tem como você aprender a lidar com as suas emoções se você não lidar, se você não treinar. É treino, é muito treino. Eu falei para uma paciente essa semana o seguinte, eu falei, ela tem 42 anos, né? E tá comigo há 2 anos. Então, durante 40 anos, o cérebro dela acostumou a pensar da mesma forma. Foi treinado a pensar de que ela não tem direito a ser amada, que ela é desvalorizada, que ela se sente desamparada. Então, todas as influências ambientais que ela tem, atrelados ao temperamento dela, atrelados às vivências emocionais que ela carrega ao longo desse tempo, faz com que ela tenha uma autoestima muito rebaixada. Então, o tempo inteiro essas emoções estão em ebulição dentro dela. Então, desperta sentimentos, aí sim, sentimentos ruins, né? Então, raiva, né? Ciúmes, né? Que é uma coisa muito horrível da gente sentir, né? Por quê? Porque o que é o ciúmes? O ciúmes é uma projeção que a gente tem de pensamentos que estamos sob ameaça, vamos perder alguma coisa. Então, é aí que surge, né, que vem. Então, tem uma série de coisas, de sensações que se misturam dentro da gente, né? Por isso que fazer a gestão do conflito é muito difícil. Mas eu acho que o que a Dani falou lá no comecinho é muito interessante também, porque a gente precisa desconstruir que conflito é igual a violência. E só complementando, né, a questão das emoções, nós nascemos com elas, né, e o sentimento não. Ao contrário das emoções, da emoção que é muito rápida, avassaladora, o sentimento ele é mais duradouro, né. Lógico, ele também envolve ali toda essa questão hormonal, mas o sentimento ele pode durar uma vida inteira, né. Ele pode, por exemplo, o amor pode durar uma vida inteira. Então, existe essa diferença, né? E realmente a importância, o conceito, eu até diria assim, é um algo a mais nós sabemos, porque o mais importante de fato é a gente entender esse sentimento, né? Como tu falaste ali com relação à tua paciente, por que ela sente aquilo, e ressignificar, né? Essa palavra foi muito usada, ressignificar, mas é isso mesmo, é formar novas memórias agora na minha vida adulta com aquela emoção. Não quer dizer que eu vou sentir aquela mesma raiva porque me tiraram um brinquedo lá, um exemplo, quando eu era criança, agora numa discussão entre adultos. Eu posso ter a raiva? Posso e devo ter, e é saudável. Todas as emoções, elas foram para a gente sobreviver e ainda são, né? Por isso que elas são rápidas. É o modo de sobrevivência ativado. Mas tem situações que a gente não está correndo risco de vida, né? Que a gente não precisa, então, agir daquela forma. É realmente um assunto muito... né? Você trouxe aí a questão de que ela passou 40 anos se sentindo dessa forma. É inconsciente até para ela, né? Porque se fosse consciente e a gente pudesse trabalhar isso de maneira racional, nossa, bingo, estava resolvido, né? Agora, entender isso, por isso a busca de uma terapia é algo sensacional, né? Quando você vai buscar lá atrás onde está realmente essa sua energia que não flui, por que você não consegue fazer uma mudança, por que você não consegue gerenciar um conflito de maneira adequada ou se posicionar, né? Então, entender isso racionalmente é o primeiro passo, certamente, que é a busca do autoconhecimento, como a gente funciona, como funciona o nosso cérebro, né? Não precisa entender quais são as partes do cérebro, os hormônios, nada disso, mas o que a gente está trazendo aqui, né? O que existe hoje, de maneira, a grosso modo, por exemplo, você trouxe aí o exemplo, né? Vamos imaginar numa reunião que a pessoa, ela acha que ela é uma pessoa insegura, né? Eu sou insegura. Eu sou muito insegura. E ela acredita que ela é insegura. Ela vai agir como uma pessoa insegura, porque ela acredita que ela é insegura, né? Então, se eu sou assim, eu vou agir assim, porque o corpo e a mente, eles são congruentes, né? Então, se eu acredito piamente que eu sou uma pessoa tímida e insegura, eu tenho que me posicionar naquela reunião, eu vou ficar muito em silêncio, porque como eu vou agir? Uma pessoa tímida e insegura não reage numa reunião e não se expõe perante os outros, né? Por medo de julgamento, enfim, por medo de
N coisas. Mas, ok, então eu não me posiciono. Aí o que acontece? Eu me sinto inseguro, eu ajo com insegurança, né? Se eu ajo com insegurança, qual é a minha atitude? É agir com insegurança. Qual é meu resultado? O mesmo de sempre. E aí eu vou alimentando aquele cenário na minha vida o tempo todo, né? Então, se eu entendo que eu preciso trabalhar justamente o que a Lu trouxe, ressignificação, eu não sou insegura, eu me sinto insegura em algumas situações específicas que eu consigo trabalhar e eu posso evoluir nesse sentido. Legal, eu sou uma pessoa inteligente, firme, se eu acredito piamente nisso e consigo ressignificar, aí sim eu consigo dar o passo, porque eu vou agir como uma pessoa inteligente, firme, posicionada e vou colher os frutos disso, né? Então é um ciclo, pode ser um ciclo vicioso e pode ser um ciclo virtuoso, né? Então, realmente, e é bem como a Rose nos trouxe, né? A questão do, né? A questão do exercício, né, gurias? Porque, assim, hoje mesmo, né, conversando com a minha filha, eu acabo conversando muito com ela, eu disse, minha filha, é que nem o exercício físico, a gente tem que fazer o exercício mental, né? A única forma da gente quebrar esse ciclo, né, como o exemplo que a Dani trouxe da insegurança, é fazendo justamente esse exercício, trazendo para a consciência, né, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou, né, e buscar, talvez, lá no seu passado, em algum momento, não falo só infância, mas adolescência, enfim, em que momento que eu me senti assim, né, e ressignificar, né? Mas um outro ponto que eu vejo, assim, como importante na questão dos conflitos é a questão da comunicação, também, né? A comunicação, ela sempre aparece. E eu gosto muito de falar das micromensagens, que não deixa de ser uma comunicação violenta de forma passiva, né? Existe esse tipo de comunicação e as pessoas não se dão conta, né? Porque são mensagens sutis, né? Assim, que acabam tirando a energia das pessoas. E, infelizmente, a gente sabe que em muitas empresas existem lideranças assim, né? Por E exemplo, as do que você está... eu até trouxe aqui uns exemplos de microdesigualdades, né? Que são as micromensagens pejorativas e que desmotivam as pessoas. Ó, vou ver umas frases. Ó, quem nunca ouviu essa? Ó? Você está tentando dizer, né? Isso é uma frase, uma micromensagem, uma microdesigualdade. Você não está entendendo, é outro tipo. Ou então, não sei como isso pode funcionar. Ou então, você não estava aqui quando, né? Ou confia em mim, sei do que estou falando. Ou seja, né, são frases aí que a gente escuta, que se escuta no convívio com pessoas, e que elas trazem algumas mensagens do tipo, você está tentando dizer, o que passa para a pessoa? Que a pessoa não sabe se expressar. E esse tipo de comunicação fecha a pessoa se fecha, né? A criatividade que ela iria trazer, né, a participação que ela iria ter para o grupo ali, a contribuição, ela acaba não fazendo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Micromensagens, embora seja quando a gente fala que a gente traz algo muito antigo, né, esse assunto, ele está sendo tocado, está tendo um olhar diferenciado há pouco tempo, né? Então, assim, é importante a gente trazer isso. Não sei se quem está nos assistindo já tinha ouvido falar, né? Talvez já tinha ouvido ou dito uma frase dessas, mas sem se dar conta. E às vezes a gente pode estar falando para as pessoas que a gente mais ama, né? Dentro da nossa casa, mas não importa, né? É do micro para o macro. Não importa se são pessoas da família, se é do convívio profissional. São seres humanos, todos são seres humanos, né? Mas realmente, assim, para uma equipe de alta performance, por exemplo, aniquila, distancia as pessoas, né? Mas, por outro lado, então, tem as microvantagens, né? Aproveitando o gancho, que são justamente o contrário. São frases encorajadoras, que fazem com que as pessoas se sintam à vontade para participar, colocar sua criatividade, como, por exemplo, aqui, as que eu trouxe, né? Ó, todos ouviram o que ela disse? Olha a diferença de tu falar isso, né? Todos ouviram o que ela disse, valorizando o que a pessoa está dizendo. Ou então, o que precisamos fazer para colocar isso em ação, né? Trazendo a ideia da pessoa e logo valorizando, né? Eu não teria pensado nisso. Por que não, né? Muitas vezes um gestor, dependendo do perfil, né, Rose e Dani, não quer assim expor uma vulnerabilidade no sentido de não quero parecer que o meu liderado sabe mais do que eu, por exemplo. Por incrível que pareça, ainda tem, né?
Ou então, isso aqui é pensamento original, né? Dizer isso para a pessoa, isso poderia realmente fazer a diferença. Ou seja, a comunicação aí motivando as pessoas e agindo a favor dos conflitos e das empresas, né? Enfim, do Na ser humano como verdade, um todo. fornecendo, eu resumiria todos esses exemplos aí, que são muito bem-vindos, mas como um espaço seguro, né? Um espaço onde as pessoas se sintam seguras, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, né? Um espaço para se colocar sim as suas vulnerabilidades, no sentido de, olha, realmente eu não me sinto confortável de falar sobre esse tema, mas eu posso contribuir com outro, ou alguém pode me ajudar a contribuir com esse tema, né? Eu sou suspeita, a gente já está entrando para falar do gerenciamento de conflitos em si, eu sou suspeita para falar, mas eu sou apaixonada pela comunicação não violenta, né? Porque ela traz uma abordagem, uma abordagem que foi criada por Marshall Rosenberg, né? Um psicólogo americano que trabalhou fortemente para quem não conhece mais de perto ou não ouviu falar ainda da comunicação não violenta, ele trabalhou fortemente no gerenciamento de conflitos de guerra, e ele foi um ativista e trabalhou muito forte também nas escolas americanas para a inclusão dos negros, e com base em todo esse cenário e repertório que ele tinha, ele criou essa metodologia, que tem por objetivo justamente olhar, trazer empatia e autenticidade. Então, assim, por exemplo, né, a gente está falando, eu vou falar do que eu sinto, né? Eu vou falar de mim, porque nós fomos ensinados a responsabilizar o outro pelo que a gente sente, né? Ou culpar o outro pelo que está acontecendo. Então, houve uma situação desgastante, poxa, eu não fiz isso, ou então, eu sempre uso esse exemplo, mas, por exemplo, eu queria começar um regime, né? Eu estou tentando começar um regime, mas sabe por que eu não consigo? Porque na minha casa todo mundo vive comprando chocolate, então eu não consigo comer, não consigo começar. Então é sempre a culpa é do outro, o responsável é o outro, né? Peraí, mas e a minha autorresponsabilidade? Eu decido fazer isso, né? Independente do que o outro está ali. Então, o que eu sinto, a minha necessidade, né? E para que a gente possa exercitar esse tipo de comportamento, né? E também ter empatia pelo outro, é preciso sim ter um espaço seguro para isso, né? Porque é já desafiador por si só, porque eu, por exemplo, você falou que a sua paciente tem há 40 anos viveu desse jeito, né? Eu tenho 47 anos, eu vivi 46 até conhecer a comunicação não violenta, então eu estou num processo inicial de namoro. É bastante desafiador colocar em prática, porque a gente está no automático mesmo de quando você vai começar uma conversa, ou está num momento crítico onde você quer expor algo, você não fala de você, você fala do outro, né? Porque você, aí você para e fala, não, porque eu estou sentindo isso, né? Eu entendo que isso, não culpa do outro, que eu sou responsável, né? Então, é um exercício, né? A gente não assim, dá para... É muito simples se você for ler a comunicação não violenta, ela tem 4 passos e fala muito de empatia, né? Que é o olhar curioso, né? Olhar para o outro e entender, poxa, por que será que ele está trazendo isso? Né? Porque a minha verdade é essa, mas eu vou me abrir para a verdade do outro. Será que é possível a gente chegar num denominador comum? Será que eu posso enxergar através... Né? Eu não vou me colocar no lugar do outro porque eu sou diferente do outro, não vou enxergar como ele. Mas eu ter realmente aquela curiosidade, né? Deixa eu ouvir, para ver se faz sentido. Né? Como a Lu colocou lá nas microvantagens, né, Lu? Você falou assim, veja só o que ela está dizendo, né? Vamos abrir a oportunidade, vamos abrir essa janela para ouvir, né? Como se fosse um brainstorm permanente, né? Sem julgamento. E o ser humano julga muito, né, Rose? Como não julgar? A gente no primeiro milissegundo a gente já está julgando a pessoa. Pela roupa, pelo jeito que ela olhou, pelo jeito que ela falou, se ela mexeu o cabelo, enfim, não é? A gente julga, né? Então... E é muito sutil isso, né? Então, quando a Lu falou das mensagens, gente, isso é tão sério, sério, porque dispara gatilhos, né, nas pessoas. E é óbvio que a gente não sabe como o outro está, como que está o momento dele, como que ele está emocionalmente. Dentro do mundo corporativo, nós temos que conviver e, ok, né, vamos lidando com
essa gestão de conflitos. Mas eu acho que a seriedade do cuidado que a gente deveria ter na nossa fala, né? Essa coisa da inclusão, essa coisa de você se colocar no mesmo nível das pessoas, né? Seja um CEO de uma empresa, até um auxiliar de limpeza. Por que não? Por que as coisas, por que existe? Eu acho que a hierarquia, né? Eu sempre falo que o organograma está bem fora de moda faz bastante tempo, né? Organograma nas empresas. A gente tem que falar com pessoas, né? Com desejos, com sonhos. Não é romantizar, mas eu acho que a gente entender o que as pessoas querem, os valores, cada um tem um valor diferente, um sonho diferente, uma velocidade diferente, um momento diferente. Nem todo mundo é bom o tempo todo. Né? Então, eu vivi no mundo corporativo 24 anos e por muitos anos a gente assistiu muitas coisas legais e muitas coisas muito ruins. Sim. É como a Dani comentou, né? Essa questão do ambiente, da segurança psicológica, né, Rose? Porque, assim, quanto mais alienante for, né, a comunicação, que é bem o contrário, que é a violenta, no caso, né? Julgamentos, como a gente falou, de não assumir autorresponsabilidade, micromensagens. Quanto mais for assim, mais as pessoas vão se fechar. Né? O ambiente não é seguro. Estou com medo de falar, porque se eu falar, eu posso arriscar a minha empregabilidade. Né? Isso é muito triste, porque uma pessoa que vive assim sofre no trabalho, não consegue contribuir como deveria e a empresa não evolui. Né? Então, como é importante, né, o autoconhecimento e não só para os líderes, né, para os gestores, para todos, porque a gente não precisa botar esse peso nos ombros do gestor, né? Todos devem ter. Isso também é meio um sonho romântico, né? Mas um dia hemos de ter em todas as escolas. Eu acho até que já mudou muita coisa. Né, Lu? Acho que olhando um pouco para o mundo corporativo, que eu acho que é onde as pessoas passam a maior parte do tempo da vida deles, é dentro do mundo corporativo, sejam eles grandes, médias ou pequenas empresas, eu acho que já mudou. Né? Eu acho que nós experimentamos um processo de mudança muito interessante. E muito rápido. Né? Recentemente nós tivemos aí, né, essa pandemia horrorosa e que nós tivemos que mudar consideravelmente nossa forma de pensar, nossa forma de se locomover. Né? Haja visto o que está acontecendo aqui, nós estamos aí, uma em Salvador, né? 2 em São Paulo, um montão de gente, a Cris Grazel, que eu vi que está aqui, que é minha grande amiga, querida, maravilhosa, está no Sul. Do Sul. Então, é isso, né? A globalização está aí, batendo na nossa porta, e a gente precisa se preparar, a gente precisa cuidar das nossas crenças limitantes. Né? E a inteligência emocional... Oi? Esses gatilhos, essas falas acionam as nossas crenças. Sim. Que nos eu ia comentar que a inteligência emocional é um assunto muito novo, por incrível que pareça, tem pouco mais de 30 anos, né? E que bom, por um lado, que a pandemia veio aí para acelerar, porque as pessoas adoeceram tanto mentalmente durante esse período que se não tivesse esse movimento de autoconhecimento, não sei o que ia acontecer aí com o mundo, né? Então, assim, como tudo tem o lado bom da pandemia foi esse, né? Sim. Eu vejo tanto no mundo corporativo, você trouxe que as mudanças fizeram aí necessárias até por conta de todo o cenário da pandemia, né? Mas com relação às nossas novas gerações, eu vejo com bastante esperança, né? Esse movimento justamente de começar a ensinar e trazer para as crianças a inteligência emocional, né? Levar para as crianças o que é emoção, né? Porque há milhares de anos, eu diria assim, há gerações e gerações a gente sempre instigou, né? Os nossos bisavós, avós,
os nossos pais e nós mesmos. Nós fomos ensinados e fortemente impactados pelo cognitivo, né? Então tinha que aprender português, matemática, com 6 anos tem que saber escrever, ler e escrever, matemática, física, química, biologia, e o cognitivo lá no alto, né? Mas as pessoas, elas se formam, são pós-doutoradas, são mestradas, pós-doutoradas, e você vai perguntar, elas não sabem nem, a gente não sabe nem nomear o sentimento, né? Quando você não tá bem, eu falo, e aí, Rose, tudo bem? Ai, hoje eu não tô legal. É isso o máximo que as pessoas dizem, eu não tô me sentindo muito legal. Ou tô legal ou não tô legal, né? Nem a gente, às vezes, consegue dizer o que tá sentindo de fato. Se tá frustrada, se tá triste, se tá com raiva, porque falar que tá com raiva é feio, né? Vou dizer que tô com raiva. Mas Vou essa dizer que tô com inibição ciúme. emocional, essa Então, inibição essa... emocional que você fala é uma falta de estímulo também na primeira infância. Pois é, mas Né? isso vem Então, há as gerações, pessoas. né? E agora eu vejo, eu não sei se dizer para vocês, agora até confesso, porque a gente acaba vivendo em bolhas, né? Como é um conteúdo que me interessa muito, eu leio muito sobre isso, até porque eu tenho filhos pequenos, eles têm 5 anos, então é algo que eu tenho estudado fortemente para introduzir e fazer diferente, né? E explicar para eles o que é a emoção, quando não está sentindo, né? Ah, você não pode sentir raiva, é feio. Não, a raiva está dizendo alguma coisa para ele. O que eu faço com Menino esse não sentimento? chora. Menino não chora, que é isso? É muito feio, ai, 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 né? Não pode fazer Engole isso. esse choro. Então, essa questão de não ser permissiva e não ser autoritária, né? Que é realmente um desafio e tanto todos os dias também. Mas entender que ele já precisa, já começar a ensinar, você tá triste, né? Ou então, imagina, eu não me lembro de ter visto minha mãe chorar, dá para talvez contar nos dedos da mão, né? E eu tenho feito, se eu tô triste, eu choro na frente deles. Lógico que não com frequência e tal, mas eu tive situações críticas há pouco tempo na família e assim, eles me viram chorando 2, 3 vezes. E eles ficam assustados, eles não entendem, né? E aí que foi? A mamãe tá chorando, sim, a mamãe tá triste por causa disso, 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 disso. As pessoas ficam tristes, tá tudo bem. Vai passar, isso vai melhorar, né? Para que eles entendam também. Então a mamãe agora não vai falar com vocês, porque a mamãe vai sair de cena, porque eu tô com muita raiva. Eu faço isso às vezes, porque eu falo, não vai dar, né? Para eles entenderem que assim, senão eu vou falar bobagem, eu vou, né? É um exercício, né? Mas pra gente, como eu falei, quase 50 anos de idade, eu tô começando a fazer isso. E a gente introduzir para que essa nova geração, né? Que tem tantas questões aí tecnológicas envolvidas e é tão ambíguo, né? Porque por um lado eles mal convivem, porque vivem através nas telas dos adolescentes. Mas as crianças começarem a ter uma educação emocional para se posicionar e dizer, né? E poder que é uma sim educação trabalhar num diferente da ambiente gente. mais. Pois é, porque a gente nós tivemos. a gente não vive, quantas pessoas vivem e levam todos os sentimentos e levam todas as questões, o que sente de verdade no fundo, leva para o túmulo. Nunca falou para ninguém, sempre viveu no automático. E é importante tá sempre tudo bem na vida daquela pessoa, tá sempre tudo ótimo. A pessoa leva e nunca se abriu, se expôs, se mostrou vulnerável, porque era impossível fazer isso, né? E é importante trazer, né, Dani, Rose, assim, que essa caminhada do autoconhecimento, ela é uma jornada que nunca acaba, né? Nunca acaba. Se a gente achar que fazer um curso de imersão, fazer, né, durante um tempo uma terapia ou alguma coisa assim, isso vai ser o suficiente? Não, né? É algo assim que a gente tem que estar sempre falando. Eu e a Dani mesmo, a gente diz que a Permita-se, né, ela tem nos ajudado muito, é uma terapia para nós. Porque, queira ou não, a gente está sempre se provocando, né, assim, sempre voltando aí para as nossas sombras, né, enfim, e a gente vai indo. Então, assim, para quem está nos assistindo, né? Para quem não se desestimule, porque assim, assim como a Dani, eu tô há um pouquinho mais de tempo, né, no autoconhecimento, mas eu aprendi com a dor, né? Eu aprendi com a dor. Quando a água bateu, assim, eu, pulei, né? Mas me apaixonei, porque é incrível. E quando eu entendi que o ser humano realmente, né, tem essa neuroplasticidade, que consegue formar novos circuitos neurais, que consegue mudar
mudar os seus comportamentos, se o ser humano quiser, é claro, isso é muito importante, é totalmente possível. Então, eu sou uma apaixonada, né, pelo autoconhecimento, pela Eu inteligência acho que emocional. isso é uma outra desconstrução que vocês estão ajudando muito a acontecer, né? Então, olha o que você disse. Quando a dor veio, eu busquei ajuda, né? E hoje a gente precisa desconstruir isso, desconstruir no sentido de que a gente pode procurar ajuda sem a dor, para a gente estar Exato. preparado para quando isso acontecer. Né? Então, existe um preconceito muito grande também. Ah, fazer terapia, não tô louco. Ah, psiquiatra, ai, remédio. Não, mas quando eu tenho uma dor de estômago, eu procuro um endócrino, eu procuro um médico que vai curar o meu estômago. Ou então outro tipo de preconceito, né, Rosa? Eu já ouvi de várias pessoas. Ah, mas eu não tenho coragem. Porque ai, não tô disposto a encarar. Não tô, Quero. Não tô pronto, não não quero tô falar desse pronto, não tô assunto, né? Para que ficar? preparado para falar. Porque realmente você vai mexer em pontos, né? Quando a gente fala de trauma. E trauma não é um trauma, né? Mas é algo que, de alguma forma, te marcou e você falou de crença limitante, né? Transformou aquilo. Pode ser uma crença empoderadora ou uma crença limitante. Você construiu aquela verdade que isso ficou tão inconsciente na sua mente que você nem sabe. Então, quando você vai trabalhar isso, por exemplo, numa terapia, que é algo que está te bloqueando de ir para frente, que não está te permitindo evoluir, você não entende onde está esse problema, racionalmente você se pergunta, você questiona, e você não consegue entender. Fala, não é possível, né? E aí você tem coragem de encarar e olhar, de repente você fala, meu Deus, olha, e quanto tempo eu perdi entendendo que era esse o ponto, mas sozinha você não consegue, né? E sabe o que é legal? Antes, né, da gente terminar aí, as pessoas que convivem com você também não estão preparadas para a sua mudança. Então, quando você começa a passar por esse processo de autoconhecimento e você começa a mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de sentir, expressar mais, verbalizar mais, discutir menos, o teu entorno estranha. E começa aquele monte de perguntas. Mas o que está acontecendo com você? Né? Um outro caso de um paciente que eu tenho, ele tinha assim, o pavio dele era curtíssimo, nem era curto, era muito curto. E com a terapia, ele começou a ponderar, ele começou a gerenciar melhor os conflitos, ele deixou de participar de rodas de conversas que não faziam mais sentido para ele. Então, o entorno, a comunidade, os amigos, as pessoas começam a cobrar dele também. Nossa, o que ele tem? Está acontecendo alguma coisa. Não, tá passando mal. Então, olha só quanta coisa envolve, né, o nosso e o dia a dia. legal, Rose, é que também tu acaba contagiando positivamente as pessoas, né? Porque tu muda ali o teu comportamento e isso é um exemplo positivo. E a gente falando sobre isso, enfim, eu falei o meu caso, né, que eu não tenho vergonha de falar que eu, há uns 10, 11 anos atrás, eu sequer sabia o que era inteligência emocional. Não sabia, né? Ah, ouvi falar em inteligência emocional, sei lá, o que passava. Entende? Então, assim, ó, eu era uma ignorante total no assunto, né? Então, realmente, como é importante, assim, que isso venha das bases, né? Venha, assim, da primeira infância, como tu comentaste, a gente sabe nas escolas. Eu já vejo esse movimento nas escolas, mas eu tenho alguns feedbacks, né? Assim, algumas pessoas comentam comigo que sentem que alguns profissionais não estão preparados para certa faixa etária, né? Então, assim, teve aquela lei que precisou aumentar, né? Agora não estou bem lembrada, mas é uma lei que foi uma brecha que começaram a colocar inteligência emocional com outros nomes, né, nas escolas. E quem é o professor que está ali, que vai ir, né? De repente, um que tem mais jeitinho com o aluno, alguém assim, ou seja, a gente precisa muito ainda preparar esses profissionais, né? Mas, de qualquer forma, já é um grande passo, né? Eu entendo como uma evolução de qualquer maneira, né? Porque Muito feliz, já tem passo. livros, né? Então já é um grande passo. E no ambiente corporativo também, né? A gente falou aí dos conflitos que as empresas entendendo que existem os conflitos que são funcionais, né? O que são os conflitos funcionais? Aqueles que instigam mesmo as pessoas para a cooperação, né? Provocam as pessoas a buscar insights, a promover mudanças que são positivas. Então, quando você diz, vamos
deixar o circo pegar fogo, né? Lógico que é um conflito que seja, não vou chamar de estruturado, mas assim, algo que seja funcional mesmo, né? Eu busquei aí em alguns livros que eu busquei aí, chama-se de conflito funcional mesmo. Fora, lógico, não tem a ver com um conflito que, num lugar onde não tem conflito, ele é um lugar negativo, porque gera acomodação, né? Ah, tá todo mundo pensando do mesmo jeito, tá tudo igual, né? Não tem mudança nenhuma, ninguém cresce. Então tá tudo 100%, maravilha, ninguém nunca discute. Aquele que tem um conflito exagerado, exacerbado, também quer perda de energia, as pessoas estão desmotivadas, não produzem, não estão engajadas, né? Então, uma pitadinha de conflitos funcionais dentro do ambiente de trabalho traz certamente ganho para todos, né? Desde que tenda para a cooperação, tenda para esse estímulo e essa provocação, né? Então... Tanto ganha que as empresas hoje criaram áreas para fazer a gestão de conflitos, né? Então, existem áreas que se chamam gestão de mudança. Então, toda e qualquer mudança que for feita passa por comitês, né? Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Isso agrega. Incrível, sim, as etapas, você cumprir as etapas. Isso mexe e dá oportunidade para as pessoas se posicionarem também. Né? E é tão importante isso que tu trouxe, Rose, da gestão de mudanças, porque assim, tudo que é novo vai gerar aquele impacto nas pessoas, né? Então, por que não preparar aquele ambiente, né? Ou preparar aquela pessoa para aquele novo ambiente? Quanto ganho se vai ter de energia, de tempo, de dinheiro, enfim, né? Eu também fico muito feliz com esse tipo de movimento, sabe? Acho fantástico. Eu que era muito assim da área de segurança, a gente trabalhava muito com gestão de mudanças na segurança do trabalho, né? Exato. E realmente trazendo para o lado, né, humano, não que segurança do trabalho não seja, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Na área, vamos dizer assim. É incrível. Eu fico muito feliz, porque fazia toda a diferença para as nossas, né, para as pessoas, assim, quando entravam no ambiente já com essa gestão da mudança internalizada, né? Mas estamos chegando pro final, né? Estamos chegando pro final. Não, mas ainda temos alguns minutinhos. Ainda dá tempo de 5, 6 minutinhos temos pela frente. Antes do que venham lideranças mais humanizadas, né? Que venham mais lideranças humanizadas, né? Para o mercado. Com certeza. E equipes, né? Todos. Trabalhando na base com as novas gerações agora, né? Trazendo essa questão da inteligência emocional como parte fundamental aí para lidar com os conflitos, né? Promovendo empatia, né? Entendendo que as pessoas são diferentes. E para vocês, tem sempre coisas para contribuir, né? Valores. E para vocês que são mães, né? Mães de adolescentes, hoje está, né, delicada demais, é um tema delicado. Então, muitas crianças com limites muito prejudicados. Lembrem sempre, dizer não para os filhos é um sinal de amor. É isso que vai dar essa sustentabilidade que eles precisam, gente. Né? Mães e pais muito permissivos, dá ruim. Eu sempre falo, vai dar ruim. Né? Não tem jeito. Então, tem que ter limite, sim. Né? A globalização entrou dentro da nossa casa. E tomou conta de muita coisa, sabe? Hoje eu tive um feedback da minha filha. Porque você não é legal, a mãe de fulaninho que é legal, que deixa, não sei o que. Eu disse, olha, mãe, cada um no seu, na sua forma de educar. Né? Eu te amo, então não era o momento, não era para fazer isso, enfim. A gente vai tentando, né, Rose? Eu, como mãe, a Dani também, enfim, todas as mães, a gente procura fazer o nosso melhor. Né? Não quer dizer que nós somos a perfeição, longe disso, mas eu tenho minha consciência tranquila que eu tô sempre buscando o meu melhor, viu? Sim. E é legal assim, essas crianças que vocês educam hoje serão os empresários de amanhã que farão uma gestão de conflito com muito mais eficácia. Né? Com muito mais inteligência emocional. Eu acho que é essa amarração que é legal da gente fazer também.
né? As crianças de hoje serão aí os São dirigentes de amanhã, né? de amanhã, né? Então, Exato. E era isso que eu ia te pedir, Rose, uma mensagem final, o que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão aí nos assistindo? ai, gente, tanta coisa eu queria falar, né? A gente daria para ficar mais 2 horas aqui falando sobre isso. É um tema que traz tanta coisa, tantos sites para todo mundo, né? Mas, assim, eu acho que, falando de emoção e de sentimento, tudo que a gente faz com amor dá certo, né? Tudo que a gente faz com amor dá certo. Então, o amor, ele vence barreiras, o amor, ele quebra bloqueios, o amor ressignifica histórias, né? A simplicidade, a humildade e o amor, eu acho que são os ingredientes essenciais para a gente ter uma vida feliz, sabe? O menos é mais hoje. Eu aprendi muita coisa nesses últimos anos, que a gente consegue, de uma palavra, um ouvir, sabe? A gente não precisa ter técnica nenhuma, mas essa disposição de ouvir o outro já faz uma grande diferença na vida das pessoas. Eu acho que Fazer com essa é a minha grande intenção, né? mensagem, Fazer com sabe? intenção, colocar intenção no que se faz, né? Antes de técnica, Sabe? metodologia, acho que você falou tudo. Realmente, É eu estou isso. aqui, né, para ouvir, estou aqui com intenção de fazer com amor, Exato. certamente a chance de não dar É certo é isso. bem pequena, né? E Bem às menor, vezes só bem menor. ouvir mesmo, né? Só ouvir, né? Esses dias a minha Só filha, que eu ouvir sempre basta. trago um exemplo, ela disse assim, ó, mãe, ela começa a me contar as coisas e eu quero dar conselhos de mãe. Ela disse assim, mãe, só me ouça. É. Eu disse, Não ô, precisa Luciana, solucionar, né, Rô? Não Não precisa quero solucionar, só me palpite, me escuta. ouve, né? Me ouve. me É, ouça. é isso, Eu gente. queria Eu acho que a agradecer, humanidade gente. Estamos Maravilha. acabando. Faltam 2 Perfeito, minutinhos. amei, amamos, né, Eu Dani? também. Muito Ó, muito obrigada, Rose. obrigada. obrigada. Foi maravilhoso. Vai ficar gravado para quem quiser depois assistir no e Obrigada a até a todos que entraram próxima. aqui com a gente. Muito obrigada. A gente viu bastante gente Gratidão. aqui que a gente Esperamos conhece, que pessoas Obrigada. algo novas. tenha, né, tocado aí a vida das pessoas. Quem se interessou e que acha que pode fazer a diferença esse tema na vida de outras pessoas, compartilhem com as pessoas, por favor, que sempre tem, né? Sempre pode ser útil para alguém. É isso mesmo. Gente, Estamos muito obrigada, aqui. viu? A gente que agradece. Rose, foi um prazer ter você. Vocês que estão aí com a gente, ou assistindo agora, pessoal, assistindo agora na live, ou assistindo depois no gravado. Nós estamos aqui à disposição. É um momento muito especial para a gente, né? E como a gente colocou no começo, a gente está aqui para levar esse conteúdo para dentro do ambiente corporativo. Nós também temos atendimento individual. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, vai lá na nossa bio, passa a nos seguir. A gente tem também um canal para contato, então entre em contato com a gente. Nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, Tá. Isso aí. tchau, Um tchau. beijo. Então, tá, Obrigada. gente. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau. Obrigada, até a Beijo. próxima. Tchau, Viu? obrigada. Permitam-se. Tchau. É isso aí.